Bom dia, povo. Bom dia para todos. Um forte abraço. Desejo que você seja abençoado. Que você tenha um dia de vitória. Que a luz de Deus possa brilhar na sua vida hoje. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Lança sobre ele as suas dores, as suas ansiedades. Lançamos sobre ele todas as nossas preocupações. Que Deus ele tem feito coisas grandes e ele vai continuar fazendo. Deus ele tem para nos dar. Quando Deus dá, ele não toma de volta. Quando Deus dá, ele não toma de volta. A não ser que você não cuide, não zele. Ana, quando entregou seu filho para Deus, ela não foi lá buscar ele de volta. Ana pediu um filho. Acreditou que seria capaz de ser mãe. No dia que Samuel cresceu, que Samuel foi desmamado, ela devolveu ele para o Senhor. Colocou ele lá dentro da casa do sacerdote Eli. E ali ele recebeu os cuidados. Ele recebeu o quê? Ele foi ensinado a servir a Deus. Então ela entregou. Quando nós entregamos algo para Deus, Deus cuida, Deus zela, Deus defende, Deus protege. Deus olha do alto e sublime céu. A palavra do Senhor diz, tem um salmo, agora não lembro o número, que Deus olha lá de cima aqui para baixo. Deus olha lá de cima aqui para baixo. Para quê? E ouvindo o gemido. O gemido, os nossos gemidos que nós damos na hora que a gente está em oração. Quando a gente está em aflição, muitas vezes a gente não ora, a gente geme, né? Quem é que nunca chorou? Quem é que nunca gemeu? Quem é que nunca se desesperou diante de uma situação que você enfrentou ou que você está enfrentando? Que você acha que assim, não, agora acabou tudo, agora minhas forças acabou, agora não tenho mais força nem para orar, nem para falar, nem para chorar. Já escutei muitas pessoas falar assim, as minhas lágrimas já até secaram. Mas lágrimas não secam não, irmãos. Olha, o próprio Jesus chorou. Quando ele foi à casa de Lázaro, né, que Lázaro estava morto, a Bíblia fala que Jesus também chorou. Então, se Jesus chorou, irmãos, ele é o dono das lágrimas. As lágrimas correm e ele seca as lágrimas, enxuga as lágrimas, né? Ele enxuga as nossas lágrimas. Nós nunca podemos desistir. Nada está perdido, irmão. A palavra do Senhor diz aqui em Atos que Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão. De repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. E ele caiu no chão. E ouviu uma voz que dizendo, Saulo, 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 por que você está me perseguindo? Aí ele disse, quem é o Senhor? Perguntou Saulo. Viu? Saulo estava indo para Damasco fazer coisa boa que não era. Fazer essas suas atitudes, as suas altivez malignas. Porque Paulo era terrível. Paulo era matador. Paulo perseguia as pessoas. Paulo arrancava, cortava a cabeça das pessoas. Porque ele recebia a ordem de fazer isso. Mas ele estava indo aqui, quando ele estava indo, se aproximando de Damasco, em uma missão, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu no chão, caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo porque a luz brilhou. A luz cegou Paulo, ele ficou cego. E ali Paulo foi levado ali para... os homens que estavam com Saulo ficaram mudos porque ouviam a voz, mas não via ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego. E ele ficou sem comer e sem beber. Mas ali em Damasco havia um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão, Ananias. E Ananias disse, eu ia orar por Paulo, homem perverso, homem mau daquele. Você prossiga aí o capítulo. Viu, irmãos? Não importa o que as pessoas estejam fazendo ou o que vão fazer. Quando Deus quer parar, Deus para. Quando Deus quer barrar, Deus barra. Viu?
Então, irmãos, aqui no Atos capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio ficou olhando para ele cheio de medo. Por quê? A palavra de Deus diz que morava em Cesareia um centurião do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regime conhecido como italiano. Ele era um homem piedoso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família praticava caridade com boa vontade e orava continuamente a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu claramente um anjo de Deus que veio na direção dele e disse: Cornélio, Cornélio. Ficou olhando para ele cheio de medo. O que o Senhor quer? Perguntou o anjo. O anjo respondeu: as suas orações e as suas boas obras sumiram como oferta diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope procurar um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado em Simão, o curtidor na beira da praia, e peça que venha visitar você. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos servos de sua casa e um soldado piedoso de sua guarda pessoal, disse: o que tem acontecido? E enviou toda a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Ele estava com fome, porém, enquanto preparava o almoço, teve uma visão e ele viu os céus abertos e um grande lençol, pano grosso, preso pelas 4 pontas que descia ao chão. No lençol havia toda espécie de animais, répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Então aqui, Pedro, antes de Cornélio, as pessoas que Cornélio mandou ir buscar Pedro teve uma visão. Por quê? Para Pedro não trazer julgamento sobre a vida daquele comandante. Então, esse comandante aqui, que se chamava Cornélio, ele era de um regime conhecido italiano. Então, o regime que ele enfrentava não era bom, mas ele era generoso, ele era bondoso, ele orava constantemente, ele ajudava as pessoas. E Deus, ele teve um sonho às 3 horas da tarde, que o anjo veio e falou com ele. Então, eu quero dizer para você, irmãos, viu? Deus, ele conhece todos os nossos corações. E para Deus não há impossível. E Pedro disse: em toda a minha vida nunca comi algo impuro ou imundo, conforme as nossas leis judaicas. A voz falou pela segunda vez: não contradigas a Deus. Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi recolhido e ao céu novamente. Enquanto Pedro refletia acerca do significado da visão, o homem enviado por Cornélio havia encontrado a casa e achava-se do lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro desceu e: eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. Qual é o motivo que os trouxe até aqui? Os homens responderam: nós fomos enviados pelo centurião romano Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, que tem um bom nome entre o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse o Senhor à casa daquele que viesse e falasse a ele o que Deus quer que seja feito. Então Pedro convidou os 3 para entrar e seus hóspedes aquela noite. Então Pedro foi chamado para uma missão. É assim que Deus faz conosco. Pedro estava ali em cima do telhado orando. Não tinha outro lugar para Pedro orar. Pedro subiu para o telhado e foi orar. Por quê, irmãos? Porque para a gente orar não existe lugar específico. Você pode orar no seu quarto, você pode orar no seu banheiro, você pode orar na sua casa toda, você pode orar no trajeto do seu trabalho, você pode orar quando você estiver no seu trabalho. Então, nós não temos
tempo específico, nem lugar específico que pra gente orar. A gente tem a livre arbítrio da gente orar a hora que quiser, como quiser, falar com Deus Altíssimo, com o Libertador, com o Salvador, com aquele que tudo pode, que tudo vê. Então Cornélio disse: há 4 dias eu estava orando, como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem apareceu na minha frente, vestido como um manto brilhante. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e as suas boas obras foram observadas por Deus. Envia homem, para buscar Pedro, para fazer o restante da obra ali na casa de Cornélio. Irmão, Deus vai entrar na sua casa aí. Deus vai fazer um grande milagre, vai acontecer uma grande transformação, uma grande mudança está chegando na sua vida. Você que estava vivendo em tempos difíceis, você que estava vivendo em tempo de amargura, de tristeza, Deus está mudando a sua história. A luz chegou na vida de Saulo. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, sabe por que você está me perseguindo? Saulo estava indo uma missão. Que missão era essa que Saulo estava indo? Fazer coisas que não devia. Mas Jesus teve um encontro com ele no meio do caminho. E Deus vai ter um encontro com essas pessoas que estão te perseguindo, que estão se levantando contra você. Deus tem nas mãos a chave de abrir todas as portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Vamos orar? Meu Pai querido e meu Pai santo, eu te agradeço nesse momento pela sua radiante palavra, pela luz que raiou nas trevas, pela luz que brilhou nas nossas escuridões. Nós estamos aqui, Senhor Deus, precisando da tua ajuda, precisando da tua palavra, precisando que o Senhor venha nos revestir, nos fortalecer, nos ensinando a cada dia, a cada instante, derramando sobre nós a luz do teu Espírito Santo, nos guardando, nos protegendo de todo perigo e de todo açoite. Levante sua cabeça, cante o hino da vitória, porque Deus está mudando esse seu cativeiro hoje. Deus está trazendo, vai enviar um anjo até você e vai tirar você dessa situação que você se encontra vivendo. Deus vai quebrar esse calabouço, Deus vai tirar você dessa tortura espiritual que você está enfrentando. Deus vai tirar esse pavor noturno, essa seta que voa de dia. O Senhor vai libertar você desse cárcere espiritual. Você que se encontra vivendo num cárcere espiritual, Deus está quebrando agora, irmãos. É como uma gaiola de passarinho que eu estou vendo. É uma gaiola mesmo. E dentro dessa gaiola tem um passarinho. É a sua mente que está presa dentro dessa gaiola. Mas eu vejo Deus quebrando, Deus dissipando essa gaiola de Satanás que estava prendendo a sua mente ali dentro. Você estava presa, você não conseguia sair daqueles pensamentos. Você era uma corda que te amarrava, você vivenciando no passado, nas imagens. Deus está cortando agora qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de emoção que você estava vivendo, está sendo quebrada agora. Porque eu estou vendo a gaiola. E o pássaro negro significa a sua mente que estava presa. Mas hoje, agora, pode ter certeza do que eu estou dizendo. Deus está quebrando, Deus está destruindo, Deus está eliminando essa cadeia de Satanás da sua vida, do seu viver, da sua família. Deus vai soltar o que está preso. Deus vai liberar o que foi tirado de você. Recebe tua vitória, porque ainda é do início, esse final dessa semana, para o início da outra semana, tu receberá vitórias grandes. Deus está entregando em suas mãos. Tome posse. Seja feliz, seja abençoada, seja alegre. Porque Deus te chamou você para triunfar, para brilhar. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A sabedoria divina de Deus vai orientar e vai capacitar e vai dar direção. Tome posse da sua vitória, porque a luz de Cristo vai brilhar na sua vida a partir de hoje. Ninguém mais vai te deter. Ninguém mais vai te segurar. Ninguém mais vai conseguir te deter seus passos, porque o amor de Cristo é grande e é soberano. Tome posse da sua vitória. A porta que Deus abre, Satanás não vai fechar. Essa porta Deus vai deixar ela aberta e você vai ver o mover de Deus na sua vida. Receba de Deus agora, porque Deus tem na mão a chave de Davi.
a chave que ele abre e a chave que ele fecha. Tome posse da vitória, que é hoje que Deus muda seu cativeiro. Em nome de Jesus, amém.